Uma clínica pode estar com a agenda cheia e mesmo assim não sobrar dinheiro no fim do mês. Você se identifica? Eu sei que isso parece contraditório, porque por muito tempo ensinaram a gente que uma agenda cheia é sinônimo de consultório bombando, mas não é. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o que pode estar te confundindo e achando que você está tendo muito sucesso com uma agenda super cheia, mas na verdade é só uma agenda que está te mantendo ocupada e te travando a aumentar o seu faturamento. Mas antes disso, eu acho que é importante a gente entender o que significa cada indicador. Ou seja, o que é uma agenda cheia? Uma agenda cheia é aquela agenda que está o tempo todo tendo gente sendo atendida, ok? E o que é faturamento? É o que você ganha, né? Tudo que você recebe lá no fim do mês. É o que a gente chama de valor bruto, independente de quanto você gastou. É tudo que os pacientes te pagaram e o montante disso no fim do mês. E lucro? É tudo aquilo, né, que você faturou, que os pacientes te pagaram ao longo do mês, tirando tudo que você gastou, produtos, contas, né? Então, a conta de luz, o aluguel, se você aluga uma sala, ou parceria, o percentual que você pagou para a clínica, taxa de máquina, se você usa alguma maquininha você mesmo, então a taxa vai ser tirada dali, o preenchedor que você comprou, o botox que você comprou, as seringas que você comprou. Então, tudo que é custo vai entrar na segunda linha para subtrair de tudo que você recebeu e aí você chega no lucro, beleza? Só que eu vou provar para vocês, agora que vocês sabem o que significa cada coisa dessas, que uma agenda cheia não necessariamente significa um faturamento excelente. Seguinte, você pode atender o dia inteiro, sei lá, das 8 da manhã até as 8 da noite. E faturar nesse dia inteiro uns R$ 3.000. Se você faz microvasos, por exemplo, você tem que atender muito para fazer esses R$ 3.000 lá no fim do mês. Mas vamos supor que você chegou nesse valor. Mas aí, quando você vai fazer o cálculo de tanto que você gastou para estar trabalhando ali o dia inteiro, qual é o proporcional de aluguel, qual é o proporcional de luz, quanto de material. Às vezes o material não impacta tanto ali naquele sentido, mas as coisas que estão tangendo aquele atendimento já pode impactar. Então, a sua hora clínica, que muitas vezes vocês não sabem calcular. Quando você vai fazer o cálculo daquele dia inteiro atendendo, baseado na sua hora clínica, você vê que, na verdade, aqueles 3.000 ali pode não ter coberto o que você precisava receber para realmente gerar lucro. Ou você ficou no zero a zero, ou às vezes até mesmo teve prejuízo. E é por isso que a quantidade de atendimentos que você tem por dia não é um bom indicador para avaliar se você está tendo sucesso ou não, se o seu negócio está saudável, ok? Tá bom, eu sei que agora você pode estar ali se perguntando: será que minha agenda está só cheia ou meu negócio está realmente saudável? Por isso, eu vou te dar 5 sinais para você poder avaliar se a sua agenda está só cheia e seu negócio, na verdade, não está saudável. Vamos lá. Sinal 1. Você não sabe quanto sobra ao final de cada procedimento. Ou seja, não é claro para você o custo total daquele procedimento, ou seja, principalmente a hora clínica. Então, quanto você está gastando proporcionalmente para estar atendendo ali durante uma hora. Proporcionalmente, a gente se refere em relação à luz, à água, se você pagar do lugar, condomínio, se você tiver funcionário da sua recepcionista, de cada tipo de plataforma que você usa. Então, você usa, sei lá, um Clinic Corp de agenda. Você paga um valor mensal ali. E aí vai ter um proporcional dentro da sua hora clínica para você conseguir custear aquele aplicativo. Então, não é só saber que, eu vou fazer um preenchimento, meu preenchedor custou R$ 250, então, se uma paciente me pagou R$ 1.000, eu tiro 250 e eu faturei 750. Não, não é. E é muito triste quando a gente vai descobrindo essa questão, porque a gente começa a ver que alguns procedimentos, na verdade, a gente tem prejuízo com o valor que a gente está cobrando. E vamos supor, às vezes você fica muito tempo num procedimento
que você poderia fazer ele um pouco mais rápido, obviamente, sem perder a qualidade, mas quando você leva mais tempo para fazer aquele procedimento, desnecessariamente, você pode estar gastando mais hora clínica. E às vezes a hora clínica é mais cara do que o próprio produto que você usa, como por exemplo é o caso dos microvasos. A glicose não sai por menos de uns 6, 5 reais. Se você usar uma de 50% e uma de 75% para misturar, eu gosto de fazer assim lá no consultório, você não vai estar gastando menos de 10 reais de produto naquele procedimento. Mas a hora clínica lá no meu consultório hoje, para eu manter toda a estrutura de 3 pessoas trabalhando, aluguel, condomínio, tudo girando, tráfego, taxas de cartão, para tudo estar girando, hoje a hora clínica do meu consultório é uma média de R$ 140, se eu não me engano. E aí imagina, se um procedimento que eu posso executar em 1 hora, eu fico enrolando, faço em 2, eu já estou tendo uma perda ali de mais R$ 140. E é muito sério isso, gente. Se você quer começar a ter lucro, deixar aquela gordurinha, você precisa levar em consideração a hora clínica do seu negócio. Agora eu te pergunto, você sabe realmente quanto sobra em cada procedimento que você faz? Sinal 2, sua agenda pode estar ocupadíssima dos procedimentos menos rentáveis. O que que isso significa? Às vezes, a gente atende um dia todo, como eu falei, para conseguir fazer no máximo R$ 3.000 ali, porque você está fazendo o dia inteiro de procedimentos de ticket baixo. E muitas vezes você vai atender uma pessoa que faz uma harmonização e você consegue fazer o triplo, o quíntuplo desse número. A questão é o seguinte, não é que eu estou defendendo que você tem que fazer só procedimentos de high ticket. É o nosso sonho, eu sei disso. A gente quer encher a agenda disso, de um monte de harmonização, de botox, bioestimulador. Mas, claro que é necessário a gente ter os procedimentos de ticket baixo para a gente alimentar aquela recorrência do paciente, faz parte. Para isso, você precisa ter estratégia de organização da sua agenda e também de precificação para que não fique uma coisa toda aleatória ali na sua agenda, que uma hora você faça um, outra hora você faça outro, e com toda essa desorganização você acaba perdendo mais tempo e gastando o quê? A sua hora clínica. O sinal 3, você até vende muito, mas não controla o fluxo do dinheiro. E essa eu me arrisco a dizer que é a principal causa de agenda totalmente desorganizada entre as minhas alunas do Destrave Esteta. O que acontece? Elas muitas vezes têm pacotes de serviços, sei lá, enzimas ou microvasos, que elas não fazem um controle desse pacote e ele fica ali a lavanteia, o paciente marca, cancela, remarca e fica empurrando aquela coisa por meses. Às vezes um pacote que era para você executar ali em um mês, a pessoa leva 6 meses para finalizar. Outro problema também é quando você parcela aleatoriamente. Então, tem alunas minhas que têm até medo de usar a máquina, porque as taxas são muito altas, mas tem aquelas que são mais ousadas e parcelam de acordo com o que o paciente fica pedindo. Ai, tá, o paciente está pedindo para parcelar um botox em 12 vezes, e aí eu vou fazer. Só que não calcula qual é o impacto daquilo no seu negócio. Às vezes, um botox parcelado em mais que 6 vezes, que seria ali o prazo de manutenção do teu botox, média, né? Você pode fazer um pouco menos, mas se você parcela mais que 6 vezes, muitas vezes na hora do paciente fazer a manutenção desse procedimento, ele se retrai, porque ainda está pagando a parcela. Então, você está vendo? Você tentou facilitar a vida deles, mas deu um tiro no teu pé na hora de fazer a manutenção e conseguir faturar mais com isso. E não é só isso, o parcelamento sem estratégia afeta a sua previsibilidade de faturamento, atrapalha muito, porque muitas vezes você não consegue parcelar o produto na quantidade de vezes que você está vendendo. Então tem que ter muita atenção na hora de definir em quantas vezes você pode parcelar aquele procedimento. Outra coisa também é quando você resolve deixar o fiado acontecer, achando que é a vendinha do seu Zé. Gente, a gente está falando de um tratamento estético, que são procedimentos premiums, né? Então, se você não se comportar como isso, ficar se comportando como a vendinha lá do seu Zé, os pacientes vão te tratar também como o seu Zé. Então, você precisa se portar como, ter uma autoridade em cima disso. Então, o fiado tem que tomar muito cuidado, deixa qualquer um pagar, aí você não sabe calcular a entrada que ele precisa dar, calcula aleatoriamente, e aí muitas vezes um procedimento que
você tem um custo real muito mais caro do que só o produto e você cobra uma entrada só do produto, você está tendo prejuízo, porque se ele não pagar o restante, você foi lá e fez, entregou e ficou sem o pagamento. Então, isso é uma questão que afeta muito. Outro ponto também são as taxas, que você às vezes esquece de controlar, ou mesmo nem sabe que precisa controlar. Seja taxa de parceria, para você deixar tudo bem alinhadinho, tanto com quem você presta o serviço, quanto quem presta o serviço para você. Tem certas formas que são mais inteligentes para você fazer isso. Taxas de cartão que a gente precisa estar sempre revendo, não é simplesmente ter uma máquina e se casar com ela. Não, você precisa ter aquela máquina e estar a cada 6 meses visitando novas máquinas, vendo novas taxas, vendo outras formas, outros modelos de pagamento com a própria máquina de cartão. Então, dá para você fazer adiantamento, tem que fazer adiantamento agora do cartão, beleza, mas de repente lá na frente, a sua recorrência financeira já permite que você não faça adiantamento. E uma máquina sem adiantamento é o melhor dos cenários, porque a taxa baixa muito e você ainda tem uma previsibilidade muito grande de faturamento. E o problema mais sério para de quem não consegue controlar o fluxo do dinheiro é misturar as estações, pessoal com profissional. Gente, precisa separar. Mesmo que você não tenha uma conta pessoa jurídica, uma conta da sua empresa, na sua própria conta você consegue separar. Hoje em dia, os bancos digitais deixam a gente abrir conta super fácil. Então, você pode ter a conta que fica o dinheiro que seria do seu negócio, do seu consultório, num banco e o seu dinheiro pessoal num outro banco. No próprio banco, hoje em dia, os bancos têm caixinhas, formas de separar o dinheiro. Separe esse dinheiro, não deixe ele totalmente junto. Tenha planilhas que façam o controle desse dinheiro, que isso vai melhorar muito o seu controle do fluxo de dinheiro, ok? E no final, o que que acontece quando você está com fluxo de dinheiro ali desregulado? Pode acontecer de hoje você receber um dinheiro, mas não fez todos os atendimentos que você precisava para aquele momento, ou o dinheiro não foi bem calculado, e aí você vai tendo que executar esse atendimento mais lá na frente, quando você já até gastou o dinheiro que você recebeu aqui, por conta dessa enrolação que você tem. E aí o negócio desequilibra e você fica doido achando que só tá pagando conta. Eu sei que você já sentiu isso. Até aqui, qual sinal você está se identificando que está praticando aí no seu consultório? Bota aqui nos comentários para eu saber o que está travando vocês e entender como eu posso ajudar mais aqui quem me assiste, tá bom? Sinal 4. Sua clínica precisa de paciente novo o tempo inteiro. Se todo mês você precisa daquele esforço ferrenho que é para a gente conseguir conquistar um paciente novo, você pode estar aí deixando muito dinheiro na mesa, não tendo uma previsibilidade de pacientes futuros. Por quê? Paciente novo é uma caixinha de surpresa. Pode pintar agora, amanhã pode não pintar nenhum. É aqui que entra uma gama de artifícios que eu uso aqui no meu método de Stravisteta, de lista de recall. A lista de recall, ela vai funcionar ali para a gente manter um relacionamento com o nosso paciente. Tem a lista de retornos, que essa é o ouro, inclusive, onde você vai chamando os pacientes para fazer as manutenções de todos os procedimentos que ele faz com você. Montar planos de tratamento anuais, não tratar aquele tratamento que você está fazendo como algo isolado, porque de fato a gente trabalha com tratamentos de dar uma estacionada no envelhecimento, mas a gente não para ele. Como ele continua, então todos os procedimentos exigem que a gente tenha continuação e tenha um plano. Não tentar fazer tudo ali de uma vez, até porque tem coisa que não dá para fazer de uma vez. E a gente precisa espalhar aquilo ao longo do ano. E quando você tem esse plano e faz o seu paciente entender isso, você também cria ali uma agenda mais recorrente, mais previsível e sem ficar atendendo um monte de coisa picadinha a todo tempo que não te traz faturamento. Além disso, é legal você manter um relacionamento com o seu paciente e um acompanhamento, ou seja, né, aquele pós-venda, ele tem que acontecer. Não é só a hora, a gente não fala com ele só na hora que a gente quer vender, a gente tem que falar depois, e um depois imediato, e um depois mais tardio, mas sempre estar em contato com esse paciente. Sinal 5, e esse acho que você vai ficar triste. Você compra uma agenda nova para si. O que que significa isso? Eu era uma farmacêutica da drogaria. E aí eu mudei para estética.
E eu errava nisso também. Eu tinha a agenda meio embolada ali no começo. E o que que acontecia? Eu reclamava muito do sistema de escala do farmacêutico de drogaria naquela época. Eu trabalhava de domingo a domingo, tinha uma folga na semana aleatória, muitas vezes trabalhava feriado. E quando eu troquei para estética, achando que eu estava indo para o meu porto seguro, para o meu paraíso, na verdade eu estava ali trabalhando igual uma escrava, indo atender cedo, voltando muito tarde, de imediato achando que eu estava bombando, né? Nossa, minha agenda está lotada. Mas fazendo o que o dia todo? Microvasos e aplicação de enzima. Nada contra. A não ser que você cobre bem alto por esses procedimentos, o que é difícil, se você enche sua agenda só disso, seu faturamento, eu sinto lhe dizer, nunca vai estourar a bolha do R$ 500.000 ao ano. Não vai, não tem como. Então você precisa elencar ali no teu hall de procedimentos na tua agenda coisas que realmente te tragam faturamento, para além desses procedimentos de ticket baixo. E aí o que aconteceu? Quando eu estava com essa agenda cheia desses procedimentos, eu troquei 6 por meia dúzia. Então tava com uma agenda ali cheia, faturando baixo, trabalhando pra caramba e cansada. Eu só comprei uma agenda nova pra mim. E sabe qual é o grande problema quando você tem a agenda lotada, mas não tá lotada estrategicamente? O negócio fica extremamente dependente de você estar bem ali para trabalhar. Ou seja, se você não estiver disponível para trabalhar, não existe faturamento, não existe venda, não existe recorrência, não existe sucesso para o teu negócio. Por isso é tão importante você ter uma agenda estratégica. Então eu vou dar uma dica final para que vocês aprendam quais são os indicadores que você deve prestar mais atenção, que vocês já entenderam que não é uma agenda lotada. Então o que você tem que prestar atenção? No faturamento total, nos custos e despesas, ou seja, quanto você gasta com os produtos para os procedimentos e também as despesas para manter o seu consultório funcionando. Na margem por procedimento, então saber em cada procedimentozinho quanto você precisa investir e quanto fica para você, ou seja, né, quanto é o seu lucro. Na taxa de retorno dos seus pacientes, ou seja, a recorrência que seus pacientes compram uma vez e compram novamente. E também na origem dos procedimentos, isso é muito legal. Então, se ele veio do tráfego, se ele veio do Instagram, do Google, por indicação, isso é muito importante de você ter um norte de quanto está vindo de cada tipo de origem, para você saber aonde você precisa continuar botando a energia que já bota, quando já tá bom, ou melhorar a energia quando tá ruim. Outros pontos interessantes que você pode usar também é o ticket médio. Eu gosto de medir o ticket tanto por pessoas que compraram e quanto pela quantidade de procedimentos. Eu tenho uma ideia a cada procedimento em média quanto está entrando, e aí é bem dividido, né, esse valor, e também a cada paciente quanto está entrando naquele mês. E aí dá para você também ter uma ideia se o mês está legal, se ele está dentro de uma média, se ele estourou a bolha. E você pode também ver as vendas futuras que você já conseguiu fazer com que o paciente se comprometa, para você ter essa previsibilidade, e o percentual de pacientes recorrentes e pacientes novos. Tudo isso são indicadores super possíveis e fáceis de você obter. Eu antigamente achava que isso era um bicho de sete cabeças. Até a hora que eu comecei a estudar, pesquisar sobre, e vi que é uma coisa mais fácil de acompanhar. A questão aqui não é esvaziar a sua agenda e ficar cobrando super caro. Não é isso. Eu sei que isso aí seria o cenário perfeito se as pessoas comprassem, mas às vezes quando a gente faz isso, na verdade a gente não está vendendo nada. O objetivo é preencher a sua agenda com inteligência, fazer sim tickets baixos, mas também tickets altos, ter dias específicos, pois a jornada do paciente para cada tipo de ticket é diferente e ele precisa sentir essa experiência sendo diferente. Não tem problema a jornada de compra de um ticket baixo ser um pouco mais curta, de repente ali na recepção não ter tanto tempo separado para ele, mas um ticket alto faz sentido e não é fazer que você vai tratar mal do ticket baixo e tratar bem do ticket alto. Não,
Mas a jornada precisa ser estratégica e sim, ter uma diferenciação nesse sentido. No começo, eu também olhava minha agenda e ficava achando, nossa, eu tô bombando, como eu falei para vocês. E aí, quando eu comecei a estudar e ver realmente essas questões, eu vi que, na verdade, eu estava só batendo cabeça. Foi aí que foi aí que eu aprendi a analisar todos esses indicadores e conseguir aplicar isso no meu consultório e, de fato, gerar resultado. O resultado que hoje eu consigo fazer para o meu consultório, que é no mínimo 500 mil, meio milhão de reais anual. Isso é verdade, eu posso provar. E claro que ao longo desses 9 anos atendendo, eu consegui reunir muitas ferramentas que eu aplico no meu próprio negócio, e consigo ter essa recorrência, essa previsibilidade. E o que que eu quis fazer? Eu quis trazer isso no formato de um método para os outros estetas, para ajudar, porque eu sei que é difícil e a gente encontra tantos cursos por aí, mas que acabam sendo superficiais ou não tendo uma aplicação realmente no que a gente precisa, porque muitas vezes a pessoa que ensina não tem um negócio de estética, não é o próprio esteta, então não entende a nossa cabeça. E eu entendo, e não quero mais que você administre no improviso. Então, se você está precisando de ajuda, viu que essas coisas que eu falei não é nada do que você está fazendo e você está começando, vem entrar na minha comunidade lá no WhatsApp. É um grupo aberto, você não vai pagar nada. Tem link lá aqui na minha, tem link aqui na descrição do vídeo que você pode adentrar esse grupo e fazer parte ali ou compartilhar algumas dicas, algumas questões que podem te ajudar. Se você já precisa ali, já está atuando na área, mas está no comecinho e está precisando saber um pouco mais como são essas minhas técnicas, eu tenho o curso na plataforma. Todas essas ferramentas que eu estou falando, eu ensino elas e elas ficam gravadinhas ali na plataforma e você pode acessar por um valorzinho bem tranquilo mensalmente ali ali a metodologia do Destrava Esteta. Agora, se você já é um profissional que já está um pouquinho mais de tempo na área, já tem um pouco mais de pacientes e um faturamento interessante, pode ser que seja um faturamento interessante, mas que ainda não chegou no meio milhão ao ano, ou já chegou, mas oscila muito, num ano chega, no outro não. Eu recomendo fortemente que você participe da minha consultoria VIP. O que que é ela? A consultoria VIP, eu pego na mão do esteta, fico ali com ele semanalmente, estruturando todo o negócio dele nas partes que ele precisa estruturar. Então, eu vou olhando ali, eu não sei como tá a tua taxa de retorno. Vamos lá, vamos estruturar, vamos ver. Pego a precificação, vamos ver se está certinha, vamos fazer a margem de cada procedimento para ver se você está recebendo certinho. Então, eu vou pegando na mão dele e vou fazendo. Hoje mesmo eu estava fazendo uma aula, uma reunião da consultoria VIP de uma aluna minha, e eu estava ensinando a ela a lista de retornos, fazendo com ela a lista dela, montando tudo direitinho do zero. E a gente ficou ali e no final a gente aplicou um pouquinho, ó, vamos fazer, vamos botar em prática. E ela, de cara, no primeiro paciente que ela chamou, ela já fez um agendamento, para vocês verem o quanto é forte e poderoso isso. Então é isso, quando você olhar para uma agenda cheia, você vai lembrar de mim falando. Não se pergunta apenas quantas pessoas tem marcadas, vê quanto está entrando e quanto está sobrando de dinheiro no seu caixa. Quais procedimentos realmente fazem sentido para o seu negócio, para você deixar ele o mais forte possível, beleza? Agora eu vou deixar uma pergunta, uma reflexão para vocês. Hoje, sua agenda está construindo lucro ou apenas ocupando o tempo da sua vida? E se você quer acompanhar mais os meus bastidores, saber dicas comerciais, dicas de atendimento, saber um pouco mais sobre a minha história dessa farmacêutica esteta há 9 anos na área, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, curte, compartilha, que é isso que vocês vão ter por aqui. Bastante esteta destravado. Vem pro Destrava Esteta. Tchau, tchau!